Boa noite, boa noite, boa noite.
Alô? Alô, alô? Boa noite a todos. Testando, som. Alguém consegue me ouvir? Boa noite, boa noite. Sim, Elisa, estou te ouvindo. Tá me ouvindo também? Sim, ouvindo perfeitamente. Boa noite, Maria. Grande beijo, viu? Para você também. Beijo grande. Ainda não iniciou a aula, não? Ainda não. Então cheguei a tempo, né? Sim, eu acho que mais um minutinho só. Você já recebeu o link da gravação da aula anterior? Tá lá no chat. Eu recebi, mas eu não deu tempo de assistir ainda. O problema é esse, é o tempo. É o tempo. Você não sabe se dorme, se trabalha, se estuda, se é uma correria, né? Depois a gente conversa em privado, que eu quero saber como é que tá a situação aí da saúde, do restabelecimento, né? Sabe do que eu tô falando? Com certeza, a gente conversa sim. Aqui tá muita chuva. Tô louca para que venha a chuva para cá pro Rio. Tá chovendo assim, pingado, não tá dando em nada isso. Nossa, aqui tá muita chuva mesmo. Essa semana não parou. Não parou nenhum dia? Olha, desde domingo. Caramba. Aqui no Rio de Janeiro está precisando, porque está um bafo terrível trabalhar assim, desse jeito. A pessoa que trabalhar com ar-condicionado central não sente nada, né? Sim. Agora, a gente que fica assim em home office, realmente aqui ficar pagando ar-condicionado 24 horas não é muito bom, não, né? Está muito quente aí? Tá, aqui, o problema aqui é que é um calor úmido, super pesado e pouco vento. Não é igual Natal, que Natal é quente, mas tem uma densidade de vento, né, muito grande, principalmente na orla, sabe? O Nordeste é assim. Eu adoro lá porque é um lugar bonito, ensolarado, mas extremamente fresco, sabe? Então é isso. Aqui no Rio não, o clima é pesado, sabe? Assim, é quente, pesado, úmido, sufocante. Chegou tempo aí que deu a sensação térmica de 53 graus aqui. Imagina o desespero. Nossa, é muita coisa, né? Nem ar-condicionado, nem toalhas molhadas, nem gelo, nem nada. Nada deu certo. Então, espero que esse... Ai, meu Deus, eu tô conversando numa... Agora começaram. Ai, desculpe aí. Tá, ótima aula aí, um grande abraço. Um abraço para você. Oi, gente. Tudo bem? Boa noite a todos, tudo bem? Oi, Paulo. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, Paulo. Oi, tudo bom?
Senhoras e senhores, eu consegui um microfone, espero que esteja passando o som. Boa noite a todos. Maravilha! Olha a voz do Cláudio. Ui! Aline, com imagem para você. Por quê? Não quero botar imagem, não, gente. Eu tô com uma cara de horrível. Eu não quero botar imagem, não. Eu tô com uma cara de horrível. Eu tava doente hoje. Eu tô cansada. Roger, podemos começar? Podemos. Bom, gente, Senta boa a noite meu a amigo. todos. Eu estou vendo aqui a Kátia, estou vendo a Maria Fátima, o Augusto, a Regiane, o Cláudio está sem imagem, a Cristiana está aí, a Inara, é isso? A Renata, a Aline, o Jafé e a Elisa, é isso? Isso. Então vamos lá, gente. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Roger, podemos começar? Podemos. Então vamos lá, 7h03. Eu coloquei na tela a VAD e eu escrevi embaixo ação direta em alvo determinado. O Correção, 9h03. 9h03. Muito bem. Ação violenta em alvo determinado, né? Só que a palavra violenta é meio assustadora, eu coloquei ação direta em alvo determinado. Na semana passada, a gente conversou sobre a cabeça da gente, como é que funciona para a gente se programar e para a gente se planejar. Então, foi uma introdução ao planejamento mental, que é o pensamento, que é a essência de tudo. Tudo na vida da gente é consequência do que a gente pensa. Estou vendo o Cláudio aqui com a bandeira do Brasil atrás dele. Tudo é consequência do que nós pensamos. Isso quer dizer o seguinte, gente, que quando a gente pensa errado, o resultado sai errado. Quando a gente pensa certo, o resultado sai certo. E quando a gente não pensa, minha mãe dizia, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Né? Quem tem mais idade já ouviu essa frase alguma vez. Né? Então, gente... O que padece? Se perde, afunda, dá errado. Eu vou avançar com a telinha e eu coloquei aí o plano de ação. Então, eu vou falar para vocês hoje o que é um plano de ação. Depois eu vou mostrar várias imagens de negócios que vocês conhecem, todos eles vocês conhecem, e todos eles nasceram de um plano de ação. E o plano de ação é simples como isso que tá na tela que vocês estão vendo. Então, a primeira definição, quando você vai fazer um plano para qualquer coisa, desde arrumar um namorado ou arrumar uma namorada, até arrumar um emprego, até fazer uma viagem, até qualquer coisa que você imaginar. A primeira definição é: qual é o meu negócio? Eu vou fazer uma viagem. Para quê? Qual é o objetivo da viagem? É descansar. Eu quero descansar. Então, você vai planejar tudo para descansar. Eu vou fazer uma viagem, mas eu quero aprender. Então, você vai planejar tudo para aprender. Eu vou fazer uma viagem, mas eu quero emagrecer. Aí você não vai. Você vai fazer a viagem, você vai caminhar muito a pé na viagem. Não vai ficar andando nem de ônibus, nem de táxi, nem de metrô. Você vai andar a pé. Então, a primeira definição é a definição do negócio. Então, eu vou falar para vocês, todos vocês aqui já conhecem a caneta BIC, né?
Sim. Muito bem. Qual é o negócio da BIC? Sim. TV. Caneta. O Caneta Augusto... azul. Não, tá, o Augusto falou caneta. Escrever. E aí eu vou perguntar uma coisa para você, mas a BIC não faz isqueiro também? Sim. Ah, a BIC faz isqueiro. Então a BIC faz caneta, a BIC faz isqueiro. Mas a BIC não faz aparelho de fazer a barba também? Sim. Não sei. Não é a Gillette que faz? A BIC também. A BIC também. Agora, vamos lá. O que tem a ver uma caneta com um isqueiro e com um aparelho de fazer barba? O que tem a ver uma coisa com a outra? Qual é o negócio da BIC? Os três são úteis. Sim, tá, é isso aí, Aline, é por aí. Qual é o negócio da BIC? É produtos descartáveis. Então, quando a empresa ou a pessoa define o negócio da forma correta, ou seja, arruma a cabeça, o pensamento, então a BIC pode fazer qualquer coisa que você use e joga fora, é isso? Entenderam como ampliou o horizonte da BIC? Se a BIC pensasse só em caneta, ela ia ter que escolher um nicho de mercado, de caneta barata, ou de caneta cara, ou de caneta média. Ela ia ter que escolher um mercado e focar naquele mercado. Tá certo? Uhum. Pegaram o raciocínio? Certo. Eu tinha um cliente que era uma empresa de freios. Freio de automóvel. Fazia freio a tambor. Catelena, o que você está comendo? Aí, ó, ela fazia freios a tambor. E aí, a empresa começou a definir qual era o negócio dela. Por quê? Porque já existia um outro tipo de freio, que era o ABS, que era o freio inteligente. E aí a empresa começou a estudar que tipo de freio ia existir no futuro. E aí viu que os próximos carros e trens, etc., iam flutuar num campo magnético, como já tem o trem na China, que flutua num campo magnético. Aí a empresa pensou, como é que para uma coisa que está viajando, flutuando num campo magnético a 300 km por hora? Como é que breca isso, se não tem atrito? Aí a empresa, Freios Vargas, falou, puxa vida, eu vou ter que desenvolver um freio que eu nem sei como é, eu vou ter que gastar milhões para fazer isso. E eu não vou ter esse dinheiro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair desse mercado enquanto eu sou líder. E aí a Freios Vargas foi vendida. Os donos, os acionistas resolveram vender. Por quê? Porque quando eles viram que o negócio deles era desaceleração de tudo que se move, olha a amplitude disso, desaceleração de tudo que se move. Esse era o negócio. Aí eles decidiram cair fora do negócio, porque era muito grande para eles. Então, gente, quando a gente define o negócio errado, a gente quebra. Entenderam? Então você monta uma lojinha de alguma coisa de um lado de um supermercado gigante que vende aquela coisa que você vende na tua lojinha muito mais barato que na lojinha. O que vai acontecer com a tua lojinha? Vai quebrar. As pessoas vão comprar no mercado do lado, que vende mais barato. Então, aonde está o problema? Está na definição do negócio. Qual é o meu negócio? O meu negócio... mas eu tenho um produto que eu tenho 20 concorrentes. Como é que eu venço esses 20 concorrentes? Bom, primeiro eu tenho que ter a mesma qualidade deles, certo? Então, o meu negócio é um atendimento diferenciado, por exemplo. Que é uma coisa que o Augusto, que está aqui no grupo, faz para os clientes dele. Atendimento diferenciado. Se ele fizer um atendimento diferenciado,
ele tem o mesmo produto, mas os clientes correm para ele. Por quê? Porque o atendimento é diferenciado. Então, qual é o negócio? Se você tem um produto que um monte de gente tem, você tem que definir o teu negócio de uma forma que só você tenha aquilo, porque daí você fica competitivo. Tá certo? Depois Temos que que você fazer a diferença. tem que ter alguma coisa que te diferencia. Por que eu vou contratar o jornalista Paixão, que está aqui, acabou de entrar? Por que eu vou contratar o jornalista Paixão e não vou contratar um outro jornalista qualquer? Qual é a diferença? O que o Paixão oferece de diferente no trabalho dele? O Paixão liga para ele às 7 da manhã, ele está trabalhando, liga às 7 da noite, ele está trabalhando, liga às 7 da meia-noite, ele está trabalhando, então eu sei que se eu precisar dele, ele está trabalhando. Então eu vou contratar o Paixão. Mas ele cobra mais caro. Não tem problema, ele cobra mais caro, mas ele resolve quando você precisa dele. Então, quando você cria o teu diferencial e define o teu negócio corretamente, você tem como vencer a concorrência, mesmo que a concorrência tenha o mesmo produto com a mesma qualidade. Então, o número 1, gente, é a definição do negócio. Isso é o mais difícil. Isso é muito fácil de falar, mas é muito difícil de definir. Quando você consegue definir qual é o teu negócio, aí você vai para tarefas e prazos. Se você sabe exatamente qual é o teu negócio, fica fácil definir a tarefa e prazo. Né? Nos Estados Unidos tem 3 letrinhas para relacionamento. O 3A, né? Que é amabilidade, available, está disponível, né? E acessível. São 3 As. Então, o cara é bom pra caramba. Aí você liga para ele, ele não atende. O que adianta ser bom se você procura o cara e não acha? Então, ele é bom, mas ele não é acessível. Não, ele é bom, ele liga para ele, ele atende, mas ele é um estúpido. Então, também não adianta. Então, tem que ser amável, acessível e disponível. Então, quando você define certo negócio e vai para as tarefas, usando essas 3 palavrinhas, você consegue definir as suas tarefas e os prazos para fazer com que o teu negócio fique no foco. Uma vez definido tarefa e prazo, resultado desejado. É muito comum as pessoas começarem um negócio, uma empresa, uma lojinha, um canal no YouTube, um programa de entrevista no YouTube, um jornal de notícias na internet, um jornal via WhatsApp. É muito comum as pessoas definirem o negócio, definir tarefa e prazo, mas não definem qual é o resultado desejado. Então, eu vou começar a fazer um trabalho hoje e eu tenho que saber daqui a 3 meses o que vai acontecer. Onde eu quero estar daqui a 3 meses? Daqui a 3 meses eu quero ter publicado 30 notícias e eu quero ter uma audiência de 1000 pessoas. Pronto, você definiu um resultado desejado. Se você não definir um resultado desejado para o teu negócio vai morrer. Porque você vai acordar de manhã, você não vai saber o que você tem que fazer. Mas, Paulo, eu vou fazer uma pergunta. A gente definir um resultado, isso não quer dizer que a gente vai chegar no resultado, né? Aí é que tá, Augusto. É isso mesmo. Quando você define um resultado desejado, você vai estabelecer. Você fala, por exemplo, eu vou chutar aqui uma coisa que está bem comum. Vou montar um canal de vídeo no YouTube. Qual é o meu resultado desejado para 3 meses? Bom, em 3 meses, por exemplo, eu quero ter 1000 pessoas me seguindo nesse canal e quero ter publicado 12 vídeos bons, de 3 minutos cada um. Eu defini qual é o meu resultado desejado. Se você vai conseguir ou não, depende do número 4 e do número 5.
Que é o quê? Quando você definiu o negócio, definiu as tarefas e os prazos, e definiu onde você quer chegar, qual é o resultado desejado, você vai ver que apoio você precisa. Por quê? Porque não existe nenhum negócio que funciona sozinho. Quando a gente conversou, eu, o Roger e a Melânia, sobre esse curso, nós estamos fazendo o curso em 3. Por quê? Porque você não faz um curso desse sozinho. Por quê? Porque ninguém é bom em tudo. Tá certo? Então tem um dos motivos, assim, dos grandes motivos dos fracassos, é a pessoa achar que é bom em tudo. Não, eu cuido de vendas, eu cuido da administração, eu cuido do jurídico, eu cuido das contas a pagar, eu cuido da conta a receber, eu entrego, eu dirijo, sabe? Não, ninguém é bom em tudo. Então você precisa de apoio. E o apoio não é só apoio pago, tá, gente? Apoio pode ser parcerias, né? Eu sou bom numa coisa, o Roger é bom em outra, nós estamos fazendo junto, nem eu estou pagando ele, nem ele está me pagando. Mas nós estamos juntos. A Melânia é boa numa outra coisa, nós juntamos os 3, ninguém está pagando ninguém e a gente está fazendo um trabalho juntos. Então, quando você define o resultado desejado, aí você vai definir o apoio requerido. Que tipo de apoio eu preciso para chegar nesse meu resultado desejado? Ah, eu preciso da ajuda da minha mãe, então eu vou conversar com a minha mãe. Eu preciso da ajuda da minha avó, que vai conversar com a minha avó. Eu preciso da ajuda da minha tia, então eu vou lá sentar com a minha tia, ver quantas horas a minha tia vai me ajudar. Preciso da ajuda do meu amigo, que é bom. Então você vai fazer a lista dos apoios requeridos. Fiz a lista dos apoios? 5º, fatores críticos. O que é isso? O que pode acontecer de dar errado tudo que eu estou sonhando? Entenderam? Eu tenho que saber o que pode dar errado. Qual é eu lembro que eu fiz um trabalho uma vez, envolvia muita gente, muitos seguidores, e no Facebook e tal. E aí, e se desligarem o Facebook? E se o Mark Zuckerberg resolver desligar o Facebook no Brasil? Como é que faz? Você tinha lá 500 mil seguidores no Facebook, desliga o Facebook. E aí? Acabou a tua carreira? Acabou a tua vida? Acabou tudo? Aliás, daqui a pouco eu vou mostrar uma coisa que a Elisa me mandou da importância do WhatsApp hoje. O WhatsApp é do Facebook. É um botão, gente. Desliga. Desliga. Imaginou, desligou, você não tem mais. Não é teu. Então, o que pode dar errado? Fatores críticos. 6º, desafio. Depois que eu defino qual é o meu negócio, quais são as tarefas e os prazos, qual é o resultado desejado, qual é o apoio que eu preciso, o que pode dar errado, eu defino um desafio para mim mesmo. Então, se eu estabeleci como resultado desejado, em 3 meses, produzir 12 vídeos de 3 minutos cada um e ter 500 seguidores no meu canal, qual é o meu desafio? É produzir um vídeo a mais, além dos 12, e não ter 500 seguidores, ter 600 seguidores. Eu tenho que dar um desafio para mim mesmo. Por quê? Porque pode ser que eu consiga chegar no meu resultado desejado. Aí eu vou correr atrás do meu desafio, que é superar o meu próprio plano. E o 7º, gente, mata um monte de negócio. E aí o Roger é especialista nisso, porque ele vende um produto por causa disso, que é o substituto. Imagina, você monta um canal no YouTube, está indo super bem, aí você fica com gripe e fica uma semana de cama. Aí você tira o canal do ar. Aí você arruma um patrocinador. O patrocinador te paga o teu canal do YouTube, por exemplo, né? Aí você liga o patrocinador. De vez em quando some a sua voz. Eu estou escutando bem. Vamos orar. Eu também. Para mim, de vez em quando some a voz. Onde você está? Deve ser conexão isso.
Viu? Eu estou escutando. Imagine o seguinte, gente. Paulo, já Você arruma um patrocinador para o teu canal, pede um patrocínio para ele de R$1.000 por semana, ele paga, e aí na semana que você fica com gripe, você não põe o programa no ar, não põe o anúncio dele no ar. Aí ele te processa, porque ele te pagou e você não cumpriu o que você combinou. Então, todo negócio, gente, tem que ter um substituto. Sempre. Se eu ficar doente, quem faz o meu trabalho? O Walter Paixão tem um substituto lá no trabalho dele. Ele carrega a tiracolo, porque quando ele não pode ir, o cara vai lá e cobre a tarefa dele. Então, quando você define o teu negócio, define as tarefas e prazos, define o resultado desejado, define o apoio que você precisa, define quais são os fatores críticos. Desafio. Gente, isso é uma folha de papel, tá? É uma folha só, não são 10 folhas, é uma. Define, o último item é: se eu ficar doente, quem faz o meu trabalho? Para o meu negócio não morrer, não parar. Se eu precisar fazer uma viagem, quem me cobre na minha viagem? Ah, eu não tenho uma pessoa que faça o que eu faço. Então eu vou treinar uma pessoa. Quem vai ser essa pessoa? Você tem que escolher e treinar e capacitar essa pessoa. Se não fizer isso, gente, no primeiro tropeção, o negócio acaba. Então são esses 7 itens que definem o sucesso ou não de qualquer negócio. Quem não tem um plano de ação não tem nada. Tá? Quem não tem um plano de ação tem um sonho na cabeça. Pode dar certo? Pode. Pode. Mas também pode dar errado. Tá? Quem não tem um plano de ação não tem nada. Então eu tinha um cliente muito importante que sempre dizia isso. Quem não tem um plano de ação naquela empresa podia ser demitido. Ah, você quer ter o plano de ação? Ah, não tenho ainda, chefe. Pode ir para casa. Se você não tem um plano de ação, você não serve para nada na empresa. Você é um aventureiro, é um sonhador, que fica aí enrolando todo mundo, contando história, mas se você não tem um plano de ação, eu não sei quais são suas tarefas de hoje, não sei quais são seus prazos, não sei qual é o resultado desejado da semana, como é que eu posso te avaliar? Como é que eu posso me avaliar? Então, vamos trocar umas telas aqui, gente. Olha só. Todos vocês não. Quem conhece o Spotify? Sim, eu conheço. Muito bem. Conheço. Qual é o negócio? Eles definiram qual é o negócio. Música de streaming. Música, stream, né? Yeah. Alguém faliu porque o Spotify nasceu? Claro. Claro, sim. Voadoras. Eu lembro de uma vez, gente, do Elton John pedindo para desligar a internet. Vocês lembram disso? O Elton John foi para a empresa. Não, tem que desligar a internet. Por quê? Porque eu estou quebrado. Porque ele não vendia mais nada. Ele teve que voltar a fazer show. Aliás, os grandes artistas, os bons de verdade, voltaram a fazer show, né? Olha essa tela, Netflix. Quem assiste alguma coisa no Netflix aí sabe o que mudou o mundo do entretenimento, o Netflix. Né? Hoje, por exemplo, eu morria de medo da velhice. Hoje eu não tenho mais medo da velhice graças ao Netflix. Não tem mais nenhum problema, porque é muito legal. Agência de turismo. Acabou, você compra passagem, você marca a viagem, você compra passagem de ônibus, de trem, de qualquer coisa, tudo no seu celular ou no teu computador. Então acabou. Agência de turismo, acabou. Quem frequenta a agência de turismo hoje? As pessoas que não se adaptaram às novas tecnologias. Gente, é muito interessante, porque às vezes eu falo uma coisa para o meu filho. Outro dia eu falei para ele assim: olha, filho, em 1900, no ano de 1900, apenas
4 pessoas viveram mais do que 50 anos de idade. E no ano 2000, 180 pessoas viveram mais de 100 anos de idade. Aí ele parou de prestar atenção em mim, pegou o celular, começou a mexer no celular, falou: o que você está fazendo? Estou falando com você. Ele falou: não, eu estou olhando se o que você falou é verdade. Ele foi procurar no Google na hora se o que eu tinha dito era verdade. Por quê? Porque está tudo. Você acha qualquer coisa. Você digita qualquer coisa, você tem todas as informações. Então, isso mudou a face. Isso é uma revolução, né? Os hotéis estão totalmente emparedados, tanto é que estão fazendo lobby junto ao poder público, aos políticos, para proibir o Airbnb. Né? Por quê? Do mesmo jeito que taxistas, etc., empresas de ônibus fazem lobby para proibir o Uber. Né? Gente, a Elisa, que está aqui no grupo agora, me mandou essa tabelinha, eu incluí aqui. Hoje, qualquer negócio que você definir, que dependa um mínimo que seja de comunicação, você vai pensar no WhatsApp na hora. Né? Porque como é que você vai conversar fora do WhatsApp? Olha essa tabela, vou aumentar aqui só para vocês verem. Gente, olha que fantástico. O WhatsApp é a principal fonte de informação. 79% dos entrevistados utilizam o WhatsApp sempre para fonte de informação. Vamos ver, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, para vocês verem a gravidade disso. Televisão, 50%. YouTube 49%, Facebook 44%, site de notícias 38%, Instagram 30%, rádio 22%, jornal impresso 8%, Twitter 7%. Se de cada 10, 8 das minhas informações eu recebo através do WhatsApp, presta atenção que eu vou falar a coisa mais grave desse nosso encontro de hoje para vocês. Tá? Se de cada 10 informações que eu recebo, 8 eu recebo pelo WhatsApp, com quem eu converso pelo WhatsApp todo dia? Se você conversar todo dia pelo WhatsApp com um bando de idiotas, que tipo de informação você vai receber todo dia? Entenderam o perigo que é isso? Então, o WhatsApp é a revolução. Por exemplo, eu não consigo viver sem ter o WhatsApp. Eu uso o dia inteiro para conversar com um monte de gente. Eu trabalho o dia inteiro. Não imagino sem. Agora, se você não selecionar com quem você conversa, você pode estar sendo brutalmente mal informado. Por quê? Porque 80% das informações que você recebe vem através do WhatsApp. Hoje eu troquei com o Marina algumas informações importantíssimas de saúde. Ele me passou uma coisa pelo WhatsApp, eu já repassei na hora. Ou seja, se a informação for de qualidade, gente, fantástico. Se não for, você está perdido. Por quê? Porque nós estamos falando de 80% do que você está pensando, você recebeu através do WhatsApp. 80% dos seus pensamentos estão sendo dirigidos pelo que você tem recebido através do WhatsApp. Então a pergunta que fica é: de quem você está recebendo notícias? E e-mail é coisa de velho, tá claro, né? É de velho mesmo, tá, gente? Não é ofensa, não, tá? Não se ofendam. Os veículos tradicionais estão arrasados, vocês viram pela tabelinha, né, pelos percentuais.
qual era o negócio do Uber? A gente já falou disso uma vez, eu vou só repetir. O negócio do Uber, o Uber é a empresa mais rentável da próxima década. Por quê? Porque o carro é sem motorista. E o negócio do Uber, na primeira fase, foi desenvolver o software. Que se vocês pararem para olhar um software, como ele funciona, é fascinante. É fascinante. Então, agora, com os carros autônomos, o Uber funciona sem motorista. Em alguns lugares dos Estados Unidos, em algumas cidades, já tem. Vários prédios, o próprio carro já vem com o programa e o carro sai da garagem e vai até a porta do prédio, onde o dono entra no carro. Isso está mudando uma profissão que é muito comum nos Estados Unidos, que é a do manobrista. Não vai existir mais manobrista, gente. Em poucos anos. Tá? Então, qual era o negócio do Uber? Software. Pouca gente sabe disso, tá? Por isso que o Uber foi, em 4 anos, foi vendido por 4 bilhões de dólares. Classificados. A palavra desintermediação é uma palavra mágica nessa década. Você tira a pessoa que estava entre o que você quer, entre você e o serviço. Né? Por exemplo, até pouco tempo atrás, para você marcar uma consulta médica, você tinha que ir lá, falar com a secretária do médico, marcar, telefonar, etc. Em várias cidades, no Brasil já, você entra no aplicativo e marca a consulta direto. E já vai direto no horário da consulta. Né? O que aconteceu? Desintermediou. Tirou aquela pessoa que estava entre você e o médico. Né? Assim como o aplicativo tirou aquela pessoa que estava entre você e a companhia aérea. Você compra a passagem aérea direto. Tirou aquela pessoa que estava entre você e o serviço. Você vai direto no serviço. Pula essa etapa, o que é maravilhoso. Então, todo aplicativo tem um pouco deste foco de negócio, desintermediação. Aliás, agora tem uma febre no mundo todo, que é esse aparelho de alinhamento de dentes, que não é o brace, não é o ferrinho, é aquele de plástico que você encaixa. Só que você entra no site, compra, eles te mandam a massa em casa, você faz o molde, você põe no correio, vai para a empresa te devolve os alinhamentos de plástico, você encaixa um por semana no dente e o teu dente corrige e ainda faz o branqueamento. Tudo sem você em nenhuma consulta. Você não vai falar com ninguém. É tudo na tela do computador. E é tudo pelo correio. Então, o que eles fizeram? Tiraram o intermediário. Não tem a loja, não tem o atendimento, não tem o médico, não tem a consulta dentária, não tem nada disso. Você faz tudo em casa, manda pelo correio, volta pelo correio, tudo acontece. Paulo, e no final a conversa fica entre o provedor da solução e o consumidor final. Né? É por isso que o WhatsApp, principalmente o WhatsApp, o Twitter é muito utilizado para outro tipo de comunicação. O WhatsApp é uma coisa pessoal, quase que como um membro da sua família dentro da sua casa, que você faz pontes e pode ficar por detrás daquilo mesmo sem ter nenhum tipo de nível de comunicação, como se fosse um bate-papo coloquial que levasse a negócios, né? Sem problema nenhum. E o pessoal aposta muito nessa pessoalidade. É isso mesmo. E é ótimo, né? Porque a gente ganha tempo, é tudo de bom, né? Por exemplo, imagina a gente ter que ir na sala de aula para fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Que coisa mais atrasada, né? Imaginou?
sair de casa à noite e ir para a escola. Isso é coisa medieval. Concorda? Você não pode assistir assim, na sala de casa, no sofá, na cama. É a mesma coisa. Para que ir no local? Você vai, poxa, então, Paulo, você está dizendo que a sala de aula vai sumir? Tem que sumir. Tem que sumir. Tem que existir para poucas coisas que são impossíveis de fazer online. Por quê? Porque você não gasta tempo, você não gasta dinheiro, você não gasta carro, você não gasta transporte, você não gasta roupa. Olha o tamanho da economia de você fazer uma aula online. Paulo, tá? mais um comentário. E também para as pessoas que são portadoras de deficiência ou de doenças extremamente crônicas, que não podem ter contato com o público. Eu fiquei um tempo camada numa cama, sem poder me levantar, só entrar CTI, blá, blá, blá. Toda coisa que tem. Então, assim, isso, o EAD, ele abre pontos para pessoas que são inteligentes, que têm tudo para produzir um excelente conteúdo, um excelente trabalho, mas só que não conseguem se mover. Perfeito. Por isso que eu brinco que a gente tinha que orar pelo Steve Jobs todo dia, quando a gente vai dormir de noite, quando a gente acorda de manhã. E é graças a ele que a gente está aqui conversando desse jeito. Eu posso falar? Claro. Mas não, porque eu também assim, chateada com outras coisas, que eu tô meio, sei lá, doente, sei lá o que eu tenho. Mas, enfim, eu concordo com algumas coisas que a Elisa falou. Eu acho que eu tinha que ter alguma coisa de comunicação, ou eu queria criar alguma coisa de comunicação revolucionária no WhatsApp, porque eu acho que o caminho é esse. Eu vi que você tentou o negócio do rádio, WhatsApp, mas é isso, tem que definir o negócio, tarefas e prazos, tal. Mas isso não seriam relações frias, sem o contato humano? Eu acho que pode ser dosado essa história da relação do WhatsApp com os contatos humanos. Porque, por exemplo, já aconteceu casos de ir num bar, ver as pessoas, os amigos sentados, vai no WhatsApp e ninguém É só manter o voice desligado, porque... Entendi. É claro que tem algumas coisas que são impossíveis de serem feitas sem um relacionamento olho no olho. Agora, depois do primeiro relacionamento olho no olho, do segundo, assim, eu tenho aprendido, Cláudio, que assim, 95% de tudo que a gente faz pode ser feito online. Que não pode mesmo, não pode. Depois do primeiro e do segundo relacionamento, se você quiser engatar num namoro, você tem que continuar vendo a pessoa, né, Paulo? Claro, né, Aline? Então pronto, né? Claro, né, Aline? Isso não vale para namoro, né? Então pronto. Você está falando de negócios. Mas você também falou isso no começo da aula. Agora, outra... Aline, e mesmo os negócios que são efetivados, você pode trocar alguns documentos via WhatsApp, você pode, em alguns casos, como nós estávamos observando na semana passada, via CPI, né, das fake news, muita coisa pode ser gravada e virar prova numa ação judicial via WhatsApp e qualquer outra forma de comunicação. Mas a ação efetiva de se colocar a mão na massa para determinados negócios, ela tem que ser efetivada com o cliente olho no olho, ação por ação, né? Papel com papel. Enfim, nós temos aí opções que são verdadeiras, né? E outras opções que ainda nos remetem aos atos que nós fazemos até hoje. Né? Eu venho dessa geração também, que o fio de bigode valia, mas hoje em dia não é só isso. E você tem várias ações que têm que ser capitalizadas com o seu cliente, às vezes nem só com o seu cliente que você tem um contato com o WhatsApp, mas com a esposa dele, com os filhos dele, com o vizinho do sujeito, para que você
tenha essa confiança agregada no seu trabalho. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Perfeito. Paulo, perdoa, mas assim, gostaria de agradecer por você estar dando uma explanação de como montar o plano de negócio da gente, né? É um plano de negócio pessoal e também pode migrar de você para uma empresa. Quero agradecer muito, porque eu estou vivendo um momento que eu estou precisando extremamente disso, tá? Só disso. Legal. Então, olha essa tabelinha, Elisa, dos Não, carros. deixa eu falar. Primeiro que eu não queria tocar do assunto da CPI de semana passada, porque realmente sem comentários. Segundo, que você falou que tem algumas profissões que estão acabando, Uhum. mas você vai precisar um dia reunir tudo em um só lugar. Por exemplo, o WhatsApp, Twitter, Facebook e tal. Isso já tem no celular. E agora tem no relógio também. Então, você acha que as novas profissões estão sendo estão sendo reinventadas, como mais gente fabricando entendeu? Sem dúvida. Aline, a gente ouve falar que as profissões vão acabar, as profissões estão acabando. Isso é verdade. Mas ninguém fala das profissões que estão nascendo. Então, hoje, existem milhares de novas atividades que não existiam há 10 anos atrás. É o problema E que tem essas muita pessoas não estão gente, sendo treinadas para isso, né? Tem tem muita muita vaga sendo gente, aberta. é que a gente está aprendendo fazendo. Por exemplo, nós estamos aprendendo fazendo isso daqui. Para algumas pessoas aqui nesse grupo, é a primeira vez que usa o Zoom. Então, a gente está aprendendo fazendo. É o que a gente fala de trocar a roda com o carro andando, né? Só para definir aqui, para voltar tentar seguir a sequência, aqui nesses carrinhos tem aqui, ó, um carro, o primeiro carro de cima do lado esquerdo. Eu quero economizar dinheiro. Eu quero andar no trânsito, mas eu preciso de carro de vez em quando. Só muito de vez em quando que eu preciso de um segundo carro. Eu preciso de um carro grande. Eu preciso de um carro só para viajar. Eu preciso de um carro, mas eu quero ajudar o planeta. Então, o último carrinho aí é uma versão do elétrico, que de novo, definir o negócio. No Brasil, carro ainda é sinônimo de status, né? O carro é o poder da pessoa, né? Quanto melhor o carro, o cara tem um carro bacana, então ele é bacana. O carro é uma tremenda bobagem, que não é verdade, né? Nesse carro aqui, o Tesla, que é uma... Posso arriscar, Paulo? Claro. Meu filho, ele tem 19 anos. E para ele, até os 18, carro não era uma coisa importante. Né? Porque agora tem os alternativos, além do táxi aqui no Brasil, tem o Uber da vida. Uhum. Então, ele fez muito uso disso. Contudo, depois que eu cedi um carro para ele poder andar, esse menino já mudou a visão que ele tinha antes. Muitos ainda estão ainda nessa história. Eu não preciso de carro, eu não preciso de casa, os meus valores são outros em relação aos meus pais. Eu vou viver numa casa só, eu posso alugar quantas eu quiser, aonde eu quiser. Essa é uma mentalidade, principalmente dessa turminha, que vem agora abaixo dos 30 anos, na minha opinião. É uma turminha que quer não fixar raízes ou ter raízes curtas. Por isso que vem a história desses valores que nós, certo ou errado, não conseguimos transmitir para essas gerações que vão nos suceder. E com isso, eu não sei como vai ser o comportamento nos negócios. Me preocupa o perfil do meu filho. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos, ele está com 19. Mesmo eu forçando a barra, ele ainda está procurando o primeiro emprego. Então, esse perfil da associação de valores para essa geração que vem nos suceder,
isso é uma coisa importante a ser tocada, e eu não sei como agir. Eu estou tentando, tentativa e erro, e como você bem disse, trocando a roda do carro em movimento. Ou melhor, trocando a turbina do avião em movimento. Cláudio, a tua observação é tão importante que eu vou fazer um parênteses aqui. Há mais ou menos 2 meses atrás, um cliente meu me pediu para conversar com ele e com a filha dele, que está fazendo estágio num banco muito grande. Ela tem 20 e poucos anos, está fazendo Fundação Getúlio Vargas e está num momento de definição de carreira e ele queria que eu conversasse com ela. Aí nós fomos almoçar. Cláudio, presta atenção que choque. Aí começamos a conversar e ela falou, eu estou no banco, eu vou ter que escolher a minha profissão, tal. O que você acha? Eu falei para ela que eu contei isso acho que na aula passada, né? Para vocês. Não sei se estavam todos aqui. Falei para ela que ela devia ficar no máximo 2 anos naquela função e pular para uma função onde ela aprendesse mais, para ela não cair na rotina. Nos Estados Unidos tem uma teoria que você deve alugar a casa que você vive, pagar aluguel, e a casa que é tua você tem que alugar para alguém, porque daí você não tem custo, você só tem lucro. E o custo da casa fica do dono da casa, porque a legislação é um pouco diferente. E os jovens estão fazendo isso. Então, Cláudio, esse é um momento de quebra de paradigma, e talvez eles estejam certos em não ter raízes. Talvez a minha geração, talvez estivesse errada. Por quê? Porque a gente se matava para ter a casa. Você trabalhava a vida inteira para ter a casa. Né? Quando você chegava nos 80 anos de idade, você terminou de pagar a casa, a vida acabou. Você fala isso para um jovem, ele fala, não, eu vou curtir a vida vai acabar, então eu vou curtir agora, não vou esperar fazer o que meu pai fez. Talvez o jovem esteja certo, e talvez a gente estivesse errado. Ou talvez está todo mundo certo, entendeu? Porque são realidades diferentes, a gente tem que se acostumar com isso e ir aprendendo com isso, porque realmente existe um choque muito grande de cultura e de visão de mundo agora. Depois a gente fala dessa coisa de aquecimento global, etc., que está movimentando muito os jovens em função dessa visão de futuro. Posso complementar o Cláudio e dar um outro exemplo? Claro. Assim, eu estou numa fase que eu estou meio preocupada com a minha saúde, eu não sei o que e tal, e eu tive que começar a fazer uma dieta. E eu percebi que tem muita coisa que a gente achava que não fazia mal antigamente, que faz. Só que às vezes eu acho que exagera muito e as coisas acabam ficando um pouco de mito, sabe? Então, eu acho que uma profissão que não vai morrer tão cedo é essa profissão do coaching, entendeu? Não estou puxando o saco, tá? Tira isso aí da boca. Mas, assim, é isso, entendeu? Por exemplo, hoje eu vi um documentário sobre comida e eu vi sobre carne vermelha, que tem várias versões. Se faz mal, se não faz mal. Entendeu? Uhum. Olha, Paulo, isso não é o jovem hoje em dia não é perder uma referência futura, porque você busca, pelo menos eu, o que eu consegui fazer foi trazer meus pais. Meu pai tem 80 anos, minha mãe tem 77, eles são separados há 40 anos. Mas eu coloquei todos os dois próximos a mim. Por quê? Para criar uma referência, para poder tê-los por perto. Da mesma forma que fiz com meu filho. Essa referência que a gente tem de família não se sobrepõe a essa diversidade de opções que essa juventude ela tem hoje em dia. Ou seria que a gente poderia fazer um misto dessa história? Não que eles estejam certos, como você bem disse, ou que eu esteja errado, mas
como agregar esse jovem a nós que estamos no mercado de trabalho, estamos fazendo funcionar e fazendo dar certo, para que eles tenham uma opção de alavancar a vida, de pelo menos trilhar um caminho que eles possam ter sucesso. Cláudio, Fala, quanto mais coração a gente põe na relação, menos razão tem na relação. Então, a Ana acabou de fazer um comentário aqui agora, é o seguinte, às vezes a vida é muito fácil para o jovem porque o pai banca. Então, o jovem tem que saber quanto custa a vida dele. As coisas não podem ser fáceis, porque se for fácil demais, o cara não se esforça. Então, esse equilíbrio para os pais hoje, e sempre foi, mas hoje é mais complexo, é muito difícil. Por quê? Porque você tem que aprender a falar não para que teu filho cresça. E o coração dos pais tende a falar sim. Tende a passar a mão na cabeça, tende a ajudar. Ah, não vai trabalhar hoje? Ah, pai, tá chovendo. Ah, então não vai hoje. Gente, fui trabalhar na chuva a vida inteira. Se eu não tivesse ido trabalhar na chuva, eu não teria conseguido nada. Vai na chuva, vai doente, vai com a perna quebrada, vai com... Gente, sabe, trabalhar com febre, eu não sei, eu perdi a conta, porque eu não tinha como não ir. Tem que ir. Então, quando a gente resolve... Olha, é o seguinte, sem desafio não tem sucesso. Tá? Se você resolve os desafios dos teus filhos, eles não vão ter sucesso. Você não pode resolver para eles. Você tem que deixar que eles resolvam. Tem que sofrer. E você ajuda. Ajudar é uma coisa. Dar um empurrão é uma coisa. Fazer tudo por eles é outra. Você está matando o seu próprio filho para o mundo. Exatamente. Você não ama seu filho se fizer isso. E gente, só para não perder o peraí, só para não perder o ritmo. Olha, para falar em ritmo, eu aprendi uma coisa agora nessa idade que eu tô, que é a seguinte: quando perde o ritmo, quando o jovem perde o ritmo, até uma determinada idade, tudo bem, depois ele pega ritmo, mas depois de uma determinada idade não pega mais. Sabe? Ah, eu fiquei 50 anos sem trabalhar, agora que eu fiz 51 eu vou começar. Não vai. Não vai. Tá? Então tem que começar cedo. Vamos prosseguir que a gente vai ter mais tempo, tá? Peraí. Não, deixa eu só falar uma coisa. É que nem o documentário que eu vi hoje sobre comida, que falou que o açúcar não é o grande vilão da diabetes. Você pode até ingerir açúcar, só que em dosagem, entendeu? Calculada. É isso aí. Então eu estou mostrando esse carro, foco. Qual era o negócio? Sem combustível fóssil, né? Carro elétrico. Todo mundo dizia que eles eram loucos. Eles lançaram agora uma caminhonete que vai começar a vender daqui a 1 ano. Venderam 200 mil carros nas primeiras 24 horas pela internet. 200 mil carros em 24 horas pela internet. O carro não existe ainda. A fábrica que vai fazer o carro não existe ainda. Não começou a produzir nada ainda e eles venderam 200 mil carros em 24 horas. O que é isso? Foco. Definiram o negócio, definiram as tarefas e os prazos, definiram o resultado desejado, apoio, fatores críticos. Fizeram um plano bonitinho, botaram na internet e o negócio explodiu. É um sucesso e vale bilhões e bilhões. Aí os concorrentes, olha, a Volkswagen comprou
Gente, 170 bilhões em baterias para carro elétrico. Gente, você tem... isso é tanto dinheiro. É tanto dinheiro. Ou seja, é uma guerra de gigante. Por quê? Porque o foco estava certo. O negócio foi definido correto, foi todo mundo para lá. Tem que escolher o caminho mais fácil e mais barato. Tá? O Jafé está querendo falar alguma coisa, Jafé? Não, daqui a pouco você fala. Gente, todos vocês conhecem o Waze? Imagine o motorista do Uber sem o Waze. Sim, sim. Não existe. Não tem como. É Nem impossível. Google Maps. Nem o Google Não Maps existe. também. Não tem como. Banco, tá todo mundo falando de fintech. Gente, banco vai existir só virtualmente em pouquíssimo tempo. Quem quer ir na agência bancária hoje? Só aquele velhinho que não aprendeu a mexer com o terminal. Ele vai, não, eu quero ir no banco. É como quem quer ler um livro de papel, carregar um monte de livro na mão. Não dá mais. Então, é a mudança. Eu vou no banco, viu, Paulo? Não há nenhum problema nisso. Foco. Você entende de criptomoeda? Precisa começar a olhar para isso, gente, porque em poucos anos isso vai ser importantíssimo. O Japão está fazendo as reservas da economia do Japão. O Japão é a terceira economia do mundo em bitcoins. E tem um monte de gente que fala, o Bitcoin vai morrer. Vai morrer, então o Japão vai morrer também? Vai acabar o Japão? Eles estão fazendo as reservas em bitcoins e aí vai acabar o Japão? Quem fala que vai acabar a criptomoeda não sabe o que está falando. Lembra do disquete, o Cláudio? Disquetinho, Nossa. aquele quadradinho. Gente, Eu lembro do disquete e você colocou esse folderzinho da nuvem. Né? Lembrando da nossa ex-presidente, ela gostava. Você já sabe o que eu vou falar, né? Meu pai. Que coisa é essa de pôr na nuvem? A nuvem é aquela branca de ficar no... Como é que vai Olha uma... essa aí. Ô, Paulo, você já foi pro Japão? já o quê? Oi? Já foi pro Japão? Já fiquei maravilhado. Dá vergonha. Conta pra gente depois. Depois eu conto. Dá vergonha do quanto a gente é atrasado. Deixa eu só aproveitar a história do Bitcoin e da criptomoeda. Eu fiz uma aplicação em criptomoedas, né? Um contrato leonino durante 6 meses. E após 6 meses você podia resgatar o capital investido, né? O aporte financeiro que foi lá lançado. Recebi tranquilamente durante os 6 meses do inicial do contrato. Agora, para você retirar o dinheiro, já tem 60 dias que eu pedi o resgate. As empresas, toda a sua maioria, ainda aqui no Brasil, elas não são ligadas à CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, né? De investimento. Acho que é isso mesmo. Então, existe muita incerteza no Brasil quanto à funcionabilidade. Existem os especuladores que lhe oferecem taxas muito ativas para que você resgate mensalmente. Mas quando você pede seu capital investido, isso está dando dor de cabeça. É só um parênteses para poder deixar um pouco mais claro a realidade aqui do Piniquim. Okay? É verdade. Bom, há pouco tempo atrás a gente achava pendrive o máximo, né? E a gente já não acha mais, porque também já era, né? Já foi. Como se proteger nessa batalha? Então, tá aí a briga do... Eu botei essa flechinha aí porque o Twitter está tentando renascer. Alguém fez comentário de coaching. O coaching é importante. Fui eu. Exatamente para a gente definir qual é o nosso negócio.
quais são as nossas tarefas e prazos, qual é o resultado desejado. Tarefa e prazo, não tem negócio sem prazo. Eu defino o negócio, em 3 meses eu quero chegar aonde, com quantas pessoas eu vou conversar, que ferramenta eu vou usar. Tudo isso é pensamento, é plano de ação. Tá? Gente, eu quero pular aqui. Eu coloco esse negócio da Petrobras porque se carro elétrico é o futuro, e tudo indica que e as coisas estão caminhando para isso e cada vez mais, qual é o valor da Petrobras? Outro dia um pouco mais de 1 ano atrás, eu fiz uma apresentação e falei que a Petrobras não valeria nada no futuro próximo. Eu fui vaiado, tá? Mas eu continuo achando que não valerá nada no futuro próximo. A não ser que a gente feche a economia brasileira, que é o que está acontecendo, para não entrar carro elétrico aqui. E aí é lobby, e a gente sabe como funciona a lobby. Mas vamos para frente. Você falou isso pra gente na aula da Joyce, da Joyce. Você falou a mesma coisa pra gente, que a Petrobras vai acabar. E as coisas estão indo nessa direção, né, Aline? Porque você veja que naquela época o carro elétrico estava começando, hoje as vendas explodiram nos países mais desenvolvidos. O carro elétrico tem fila de espera. Na aula passada eu mostrei o tênis e o pneu. Está aqui, olha, essa tecnologia já está à disposição. Então, de novo, você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências das suas escolhas. Então, você escolheu estar aqui hoje, está ouvindo essa história do plano de ação. Eu usei isso daqui já uma vez, mas não usei no nosso papo da semana passada. Lembram daquele fulano da Germanwings? Esse cara aí é o piloto que enfiou o avião na montanha com 150 pessoas dentro do avião? Uhum. Isso é uma outra coisa polêmica. Esse rapaz matou 150 pessoas para se matar. Né? Ele se matou e levou 150 pessoas junto com ele. Ele fazia tratamento, ele estava em depressão, a namorada tinha largado dele, tinha um monte de histórico. E ele tinha um líder. E o líder dele deixou ele trabalhar, mesmo sabendo de todo o histórico que ele tinha. Não. Tá? Então, as coisas são previsíveis, gente. A gente vê as coisas ao nosso lado. Então, a gente sabe quando a situação não está boa. A gente sabe quando a gente tem que mudar o rumo. E a gente também sabe quando a gente tem que mudar os relacionamentos. Quando a gente tem que esquecer alguns relacionamentos e começar relacionamentos novos para aprender coisas novas. Tá? Então você vai falar, mas eu vou trocar de relacionamento sempre? Não, os amigos do coração você vai manter para a vida inteira. Mas você tem que conhecer gente nova durante a sua vida inteira. Porque senão você vai ficar repetindo sempre os mesmos pensamentos. Não fica confundindo estagnação com fidelidade aos sentimentos, a princípios. Exatamente. Então eu quero encerrar esse nosso papo da onde eu comecei. E eu comecei com o plano de ação. Primeiro, definir qual é o negócio. Seja um canal no YouTube, seja um jornal online, seja uma lojinha de doce, seja uma lojinha de camiseta, seja, entendeu? Definir qual é o negócio. Definir o negócio, qual é o foco? É o mais difícil. Por exemplo, vou fazer uma loja de camiseta. Eu vou vender camiseta, olha só, hein? Não é para entrar nessa conversa, isso é só exemplo. Eu vou vender camiseta para a direita. Eu vou vender camiseta para a esquerda. Eu vou fazer camiseta com a foto do Che Guevara. Misericórdia. Cuidado, calma, se segurem. Eu poderia falar, vou fazer camiseta com a foto do Che Guevara para vender para idiotas.
né? Mas Eu não vou falar sempre isso. desconfiei de você, Paulo. Sempre desconfiei. Fazer camiseta com a foto do Trump para vender para quem Agora gosta do não. Trump. Vou fazer camiseta com a foto, entenderam? Então define o negócio. Quando é que você define o negócio? Você tem que definir o público. Vou vender isso para quem? Quando eu consigo definir o negócio claramente, eu consigo definir quais são as tarefas e quais são os prazos. Consigo definir qual é o resultado desejado naquele prazo. Consigo definir qual é o apoio que eu preciso para fazer esse negócio funcionar. Consigo definir o que pode dar errado. Por exemplo, vou fazer um negócio de internet. Aí cai a internet do meu prédio. Eu tenho um amigo que tem uma empresa de software de logística para alfândega. Ele tem uma conexão de cabo no prédio, lá no escritório dele. Só que ele também tem uma conexão com uma antena parabólica de reserva. E aí, para ter certeza que não dá zebra, ele fez 2 conexões de cabo com 2 empresas diferentes. Por quê? Porque ele não pode estar na casa dele um dia à noite e ligar o cliente dele do Porto de Santos e falar: ó, desligou aqui o programa. O navio vai ficar parado aí porque não dá para descer os containers porque o seu software desligou. Aí não adianta ele ligar e falar: mas foi a Oi, foi a Vivo que o cara do Porto vai falar: isso é problema teu que foi a Vivo. Eu te contratei para isso aqui funcionar. Posso fazer uma contribuição, Paulo? Claro. Isso são ações empreendedoras. Isso se chama diminuição de risco. E do que você está falando, no caso da antena, por exemplo, é a ampliação dos seus fornecedores, para que você tenha sempre uma alternativa para poder agir numa situação de risco. Ou uma situação de falha, como quiser. É isso. Fatores críticos. Você tem que ter todas as suas garantias que você não vai abandonar o teu cliente no meio do trabalho porque acabou a energia elétrica na cidade onde você mora. Você tem que ter um gerador. Ou o teu negócio vai falir, porque o cliente... Paulo, posso tirar uma dúvida? Claro. Você falou de lojinha de doce, tá? E quando você tem que lutar contra a corrente, por exemplo, todo mundo falando que o futuro da população é diabetes, e você tem que parar de vender doce, o que você faz? Você vai você vai trabalhar a fórmula para vender o único doce que é uma delícia e não prejudica e não contribui para a diabetes. Aliás, tinha uma empresa em São Paulo que fazia isso, e aí acho que foi todo mundo preso porque descobriram que era mentira, que o negócio explodia a diabetes de quem comia o doce, todo mundo comprava o doce. A Ana conhece bem essa história. Mas você tem que ter, Aline, o diferencial. Entendeu? O lance é o seguinte, gente. Não tem negócio ruim. Tem negócio mal planejado. Todo negócio é bom. Cuidado, presta atenção no que eu estou falando. Todo negócio é bom. O melhor sapateiro do mundo é bilionário. Tá? Ser sapateiro é um mau negócio. Não é. Se você for o melhor sapateiro, não é. Qualquer negócio é bom, desde que ele seja bem planejado. Então, gente, já deu 1 hora. Eu plantei a semente aqui do plano de ação para vocês pensarem nisso, porque quando eu voltar a falar com vocês, lá no final agora do curso, vai ser para fazer o trabalho. E esse roteirinho aqui, esse roteiro é o que vai delinear o trabalho desse curso, tá? Que é um trabalho real, que nós vamos escolher alguns temas, e aí ou individualmente ou em grupo nós vamos criar o plano de ação para um determinado negócio, seguindo essas 7 diretrizes, tá? Perguntas? Sim, Paulo. Paulo, por licença, posso? Eu queria só falar uma coisa. O Jafé tem uns 15 minutos que ele está querendo fazer um comentário e a gente ainda não conseguiu dar permissão para ele.
Então, Jafé, você é o primeiro, por favor. Obrigado, Roger, pela observação. Eu ia até perguntar se você não queria falar antes de mim. Assim, de modo geral, tanto as suas contribuições, do Roger, da Mel, têm sido para mim enriquecedoras, até as interações dos colegas, outros olhares, outras realidades, assim, fantástico. Algumas considerações. Em outro curso, eu já comentei algo com o Paulo na época. É impressionante, assim, é imensurável a capacidade de desenvolvimento do ser humano em qualquer instância, em qualquer área, atualmente nessa questão da informática. Eu sou... Ao mesmo tempo, eu me atento a estudos, trabalhos e congressos que acontecem no mundo afora, literalmente, dos excessos dos usos dos recursos da informática, né? Eu até usei na época, Paulo, um termo só para brincar e para deixar isso bem expresso, da tecnolatria, desse culto à tecnologia. Estão crescendo aqui em São Paulo exemplos inquietantes de estresse infantil. As nossas crianças não são mais rotinas de criança. Claro, outro contexto, outra época, outro recurso, mas elas são mini adultos. Criança que brinca, ela vai brincar no videogame, no aplicativo, não brinca mais, interage pessoalmente. E a questão da segurança. Realmente, a questão da segurança é um desafio nessa megalópole de 11 milhões de pessoas aqui em São Paulo. Em contrapartida, nós vamos atrofiando na interação social presencial e vamos desenvolvendo em outros campos. Eu não consegui achar mais um artigo que falava do termo autismo social. Eu tenho minhas demandas, eu tenho as minhas questões, eu tenho meus obstáculos, mas eu tenho meus gostos prediletos, Spotify, YouTube. Vou me focar nisso, vou colocar meu fone, tocar meu barco e o outro, se me atrapalhar, eu empurro e me mimo, seja no transporte público ou não. Então, assim, eu vejo esse desenvolvimento, Paulo, pelo amor de Deus, no Uber ser motorista, fantástico, assim, mas, nossa, parece cenário de filme do Blade Runner, né, ali no final da década de 80. Mas já está funcionando. Já está funcionando. Não é uma coisa para o futuro. Já está funcionando. Não tem como voltar atrás. Nós estamos mais passionais, nós estamos mais impulsivos, estamos adoecendo por motivos outros, porque nós somos uma geração multitarefa. O Cláudio, se não me falha a memória, e também a Kátia fez mais essas contribuições fantásticas que vocês fazem, da questão da inquietação da juventude. Há quem diga que são juventudes submetidas a uma questão que vocês são especialistas, outros também já devem ter lido, sobre a modernidade líquida. Nada mais é sólido. Nós somos a geração do clique. Enfim, Bauman vai desenvolver isso muito bem. Então, a gente vive nessa intensidade, nessa criatividade humana que a gente não dá para medir, não dá para calcular, não dá para prever, porque é uma dinâmica velocíssima. Há quem diga que estamos na era digital, há quem diga que estamos na era do vazio, enfim. Em contrapartida, vamos desenvolvendo nessas questões e vamos embotando, nós vamos regredindo na questão da relação social com o outro. Eu vejo muito isso em São Paulo, assim, qualquer ambiente, qualquer um, sobretudo na academia, nos ambientes de trabalho, tem tantos desafios, nos transportes públicos. Então, assim, louvo essa infovia irrefreável, imensurável, em contrapartida, pontuo que, não bem vivenciada, não bem desenvolvida, isso, se não me levar a um zelo maior pela existência humana, seja ela em qual estágio, eu corro o risco de ser um tecnólatra, de prestar um grande culto à tecnologia e a existência humana que... Eu vou cuidar da minha e dos meus amigos familiares, assim, né, que comentei isso em outro encontro. É isso, essencialmente. Obrigado, gente. Mas é importante teu comentário. A gente, de novo, a gente volta na palavra mágica que é escolha. A gente tem que exercitar o nosso poder de escolha, né? Eu quero gastar tempo com o quê? Com quem? E aí eu gasto tempo com quem eu quero. Eu já dei esse exemplo, eu estava numa roda há um tempo atrás, tinha umas 8 pessoas, todo mundo conversando, de repente todo mundo parava de conversar e cada um ia para o seu celular. E ficava lá mandando mensagem e tal. De repente alguém falava uma coisa interessante e voltava todo mundo prestar atenção na conversa.
prestava atenção um pouquinho, depende de como ia a conversa, voltava todo mundo para o celular. E eu percebi o seguinte, que as pessoas prestavam atenção quando o papo era bom. Quando o papo não era bom, você ia cuidar da tua vida, você ia falar com quem você queria falar no teu celular, pelo WhatsApp, com o teu amigo, com o teu fulano. Mas quando o papo era bom, as pessoas prestavam atenção. Talvez esteja certo, né? Talvez a gente deva gastar tempo com o que a gente queira, com o que a gente aprende, com quem tem o que falar, com quem tem história para contar. A relação por obrigação pode ser uma coisa para ser pensada. Vou falar uma coisa bem rapidinho, uma coisa engraçada que aconteceu hoje. Você falou esse negócio de celular, Paulo. Hoje, lá no trabalho, tem um aprendiz, né? E a gente estava falando, eu sou a gestora lá no meu setor, e aí a aprendiz, ela estava no celular, assim, no cantinho, e aí a gente estava falando um assunto sobre Natal, Ano Novo, aquele negócio de liberar, eu falando para ela que ela não precisaria ir, não sei o que e tal. Teve uma hora que eu comecei a pensar que ela tinha epilepsia, um quadro de ausência, que tem um tipo de epilepsia que a pessoa fica ausente, que todas, nós somos 4, né? Estávamos as 3 falando com ela, todo mundo falando alguma coisa, e ela não estava ouvindo, ela estava completamente, e era um assunto do interesse dela, estava completamente em outro mundo, parecia, não respondia, assim, estatelada, parando, olhando para o celular, e eu olhando assim, eu acho que eu vou ter que encaminhar ela para o neurologista, eu acho que ela tem epilepsia. Você sabe, Sheila, eu tenho observado muito. Sheila já fez o diagnóstico. Sheila, Ela estava olhando o celular, coitada. Eu tenho observado, Sheila, que o Instagram te leva para um outro mundo. Para um mundo de fantasia e absolutamente irreal. Tudo que você vê no Instagram não é aquilo. A pessoa não é daquele jeito, a foto não é daquele jeito, o sorriso não é daquele jeito, o corpo não é daquele jeito, a alegria não é aquela. É um mundo de fantasia. Então, assim, Instagram é um negócio a exposição complicado pessoal e perigoso. Oi? Fora a exposição pessoal que a pessoa se coloca para poder talvez até ganhar alguns cliques e alguns seguidores. Eu também discordo do Instagram. Não é minha praia, não relutei muito para ter. Quando eu tive, eu descobri que a ex publicava coisas que não eram reais ao meu lado. Lógico que o relacionamento acabou, né? Faz parte. Agora, uma observação. Todo negócio, aproveitando o gancho aí do negócio, que você tem vontade de fazer, que você teve um sonho, tente fazê-lo da forma mais simples possível. Que as pessoas vão entender que ali tem algum valor agregado. Você tem, na minha opinião, não tem coisa mais simples do que um parabéns para você. E todo mundo sabe. Imagina se isso fosse capitalizado financeiramente, né? Um aplicativo qualquer, que está muito na moda, tem muita gente tentando investir nisso, mas eu confesso, eu ainda sou um dinossauro. Eu sou uma pessoa que age, eu prefiro ter o contato visual, o contato pessoal, do que, muitas vezes, ter esse contato virtual. Porque no contato virtual, você, aproveitando o Instagram agora, você vai utilizar de ferramentas que podem causar uma admiração a pessoa pode ter uma admiração por você, e quando você estiver presente, aquilo vai ser destruído. Ou ao contrário, ela pode não gostar de você, mas quando você estiver presente, aquela primeira impressão já foi destruída. Eu sei que eu tenho que fazer essa transição, mas ainda para mim é um pouco difícil fazer essa transição. Todos nós somos dinossauros em alguma coisa, não se preocupe.
Todos nós somos dinossauros em alguma coisa. Aliás, em alguns casos, em muitas. Mas faz parte. Ninguém sabe tudo. Não dá para saber. E quando você conhecer alguém que sabe tudo, se afaste dessa pessoa porque é fria. É verdade, não é? Mas eu posso arriscar até mais uma agora. Deixa eu falar com a sua... Tenha sempre uma pessoa que você admire e observe as atitudes dela. Se for legal para você, copie aquelas atitudes, porque você vai ultrapassar muitas etapas que você tentaria agir tentativa e erro. Isso te economiza tempo. Te economizando tempo, te leva ao sucesso mais rápido. É isso aí. Para encerrar, gente, de novo, negócio, definir negócio, tarefas e prazos, resultado desejado, apoio requerido, fatores críticos, desafio e substituto que mantém o teu negócio em dia. Lá na frente, quando a gente se reencontrar daqui a algumas semanas, nós vamos escolher alguns temas para montar alguns trabalhos absolutamente inovativos, imaginários, não é nada prático, mas de repente pode vir a ser, né? Para a gente exercitar um pouco isso e depois tentar aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Roger, está com você para encerrar o nosso papo de hoje. Acho que é isso, né? Obrigado. Aliás, Roger, me permita só um detalhe. A sua gravata está linda. Linda, linda. Alô, não, peraí, eu ia falar isso, sacanagem. Eu morrendo de inveja. O problema é que não adianta eu pôr só a gravata, porque eu não tenho cabelo, mas você está lindo. Eu ia falar isso, sacanagem. Ele passou na minha frente. Passou na minha frente, coisa feia. Foi exclusivo para você, mestre. Olha, você vai ver, eu vou dar um jeito de melhorar, viu, cara? Então é isso. Gente, obrigado pela participação. Eu sugiro que na próxima aula o Paulo bote uma peruca. Aí vai ficar parecido com o Ai, meu Deus. Roger, Para encerrar, obrigado pela participação. Alguém está falando, perdão? sou eu, Roger, é Melânia. Melânia, por favor. Melânia hoje só voz. Eu vou pegar um gancho aí para falar que na próxima semana sou eu. Eu não quero ficar sozinha, eu preciso de todos. E a aula vai ser ótima, viu? Porque eu já estou muito animada. Então, contem comigo na próxima semana, como eu estou contando com vocês. Legal. Estaremos todos juntos. E tragam os amigos, né? Eu coloquei aquela mensagem hoje. Seria muito bom se nós entendemos, né, que algumas pessoas estão fora do Brasil, confuso, um pouco confuso. Parece que tem alunos na Alemanha, se não me engano, na França, em alguns países aí espalhados. Então, em virtude do fuso, não daria para estarmos todos juntos. Mas se vocês puderem entrar em contato com as pessoas que estão no nosso fuso, e se elas puderem estar disponíveis, eu acho que tem sido extremamente enriquecedor para todos nós. E é só o começo, tem bastante ainda pela frente. Tá? Então, agradeço a presença de todos. Mestre, muito obrigado. E nos vemos na semana que vem com a professora Melânia. Boa noite para todos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada. Gratidão. Abraço. Abraço.